Já pensou em levar um SUV completo por menos do que imaginava? Ou então, aproveitar um desconto inacreditável sem precisar negociar seu carro usado? Hoje vamos falar de um dos assuntos mais quentes do momento. As concessionárias estão lotadas de carros, os estoques estão acumulados e os descontos estão cada vez mais generosos. Mas será que esses descontos valem mesmo a pena? Ou existe uma pegadinha por trás dessas ofertas? Você sabia que os pátios das concessionárias brasileiras estão mais lotados do que nunca? Com modelos acumulados e vendas abaixo do esperado, as lojas enfrentam um dilema. Como desovar estoques sem sacrificar totalmente suas margens de lucro? A resposta está nos descontos agressivos que temos visto recentemente. Nos últimos meses, muitos consumidores notaram ofertas que parecem generosas, mas o que realmente está acontecendo nos bastidores? Um exemplo claro é o Renault Duster, este SUV, que chegou a ser vendido por R$ 130 mil, agora é oferecido por pouco mais de R$ 102 mil. Isso representa uma redução de R$ 28 mil. E o mais surpreendente, sem exigir a troca de um carro usado, mas o problema vai além de um modelo específico. A alta dos juros encareceu o financiamento, enquanto a inflação corroeu o poder de compra da classe média, tradicionalmente responsável pela maior parte das vendas de carros novos. E isso fez com que as concessionárias tivessem que lidar com estoques parados e altos custos de manutenção, como impostos e aluguéis. A pergunta que fica é: como essas lojas conseguem oferecer descontos tão grandes sem sair no prejuízo? E mais importante, será que essas promoções escondem algo que você deveria saber? Por trás de cada oferta tentadora existe uma estratégia cuidadosamente elaborada pelas concessionárias. Essas promoções não são apenas um gesto de boa vontade, elas atendem a uma necessidade urgente: movimentar estoques encalhados e atingir metas de vendas impostas pelas montadoras. Mas como funcionam essas dinâmicas? Primeiro, é importante entender que os preços divulgados no site da montadora nem sempre refletem as condições reais nas lojas físicas. Muitas concessionárias recebem incentivos diretos das montadoras, conhecidos como bônus por meta. Funciona assim: se uma loja vender 100 carros em um mês, a montadora oferece uma bonificação que pode compensar parte dos descontos dados ao consumidor final. É por isso que, às vezes, os preços nas concessionárias podem ser significativamente mais baixos. Outro fator crucial é o timing. Descontos maiores costumam aparecer no final do mês, quando as lojas estão correndo para bater metas, ou no fim do ano, período de fechamento fiscal e chegada de modelos atualizados. Por exemplo, veículos como o Peugeot 208, em sua versão anterior ao facelift, estão sendo vendidos com reduções de até R$ 17 mil. Para a concessionária, é preferível vender abaixo do preço sugerido do que arcar com os custos de manter um carro parado no estoque. Essas promoções, no entanto, nem sempre são tão simples quanto parecem. Algumas podem incluir condições específicas, como a exigência de troca por um carro usado ou financiamentos que, à primeira vista, parecem vantajosos, mas escondem taxas de juros elevadas. Agora, a grande questão: se tantas concessionárias estão oferecendo descontos, o que isso significa para o mercado e o consumidor? Você sabia que os pátios lotados das concessionárias são apenas uma parte do problema? As montadoras também enfrentam dificuldades com estoques acumulados, e isso cria uma reação em cadeia que impacta diretamente os preços e as estratégias de vendas. Mas como chegamos a esse ponto? Nos últimos anos, o mercado automotivo passou por mudanças drásticas. O aumento constante dos preços dos veículos, impulsionado pela alta no custo de matérias-primas como aço e semicondutores, afastou muitos consumidores. Além disso, os juros elevados no Brasil tornam o financiamento cada vez menos acessível, diminuindo ainda mais a demanda. Como resultado, carros populares que antes eram vendidos rapidamente agora estão encalhados. As montadoras, por sua vez, não podem parar de produzir. O ritmo de fabricação precisa ser mantido para evitar prejuízos maiores. Assim,
Os veículos acumulados nos pátios das fábricas são enviados para as concessionárias, que precisam encontrar formas criativas de vendê-los. A consequência? Descontos cada vez mais agressivos para atrair os poucos consumidores ainda dispostos a comprar. Modelos que não acompanham as preferências do mercado atual agravam o problema. SUVs compactos, por exemplo, dominam as vendas, enquanto sedãs médios e carros a diesel têm dificuldade de atrair compradores. Um caso emblemático é o Jeep Commander, que vem recebendo descontos superiores a R$ 18 mil devido à baixa procura por versões movidas a diesel. Mas o que tudo isso significa para o consumidor? Será que essa abundância de estoques é uma oportunidade única ou um reflexo de um mercado insustentável? E como as concessionárias garantem lucro mesmo com preços tão baixos? Você já ouviu falar dos bônus por meta que as montadoras oferecem às concessionárias? Esse é o verdadeiro motor por trás de muitos dos descontos que você vê por aí. Para entender como funciona, imagine uma concessionária que precisa vender 100 carros em um mês. Se ela atingir essa meta, a montadora oferece um bônus significativo que pode compensar os descontos aplicados ao consumidor final. Agora, o que acontece quando o mês está terminando e a meta ainda não foi alcançada? As concessionárias entram em modo de queima de estoque. Isso significa que elas preferem vender os carros a preços muito reduzidos para garantir o bônus da montadora. Esses incentivos são tão valiosos que podem transformar um prejuízo aparente em lucro líquido no final do mês. Essa prática é ainda mais intensa no fim do ano, quando o fechamento fiscal aumenta a pressão para atingir as metas anuais. Por exemplo, veículos como o Hyundai HB20 Sedan Limited Plus, com preço tabelado de R$ 91.990, foram vendidos com descontos superiores a R$ 10 mil. Esses valores seriam impossíveis sem o apoio do bônus da montadora, mas voltando ao tema principal, por que alguns modelos, mesmo com esses grandes descontos, continuam encalhados? Será que vale a pena investir agora ou é melhor esperar? Chegamos ao momento mais esperado. Quais são os carros que estão com os maiores descontos? E será que realmente valem a pena? Se você já viu SUVs e sedãs sendo oferecidos por preços muito abaixo do esperado, não é coincidência. As concessionárias estão focando em modelos que não conseguiram acompanhar as mudanças de preferência do mercado ou que estão prestes a ser substituídos por versões mais modernas. Um caso emblemático é o Peugeot 208, cuja versão anterior ao facelift está sendo vendida com descontos que ultrapassam R$ 17 mil. Este modelo, na cor branco banquise, foi oferecido por R$ 74.900, muito abaixo do preço original de R$ 91.990. Por que esse desconto é tão expressivo? Simples. As concessionárias precisam limpar o estoque para abrir espaço para os modelos atualizados. Outro exemplo interessante é o Jeep Commander, na versão Overland Diesel, que teve reduções de R$ 18 mil. Mesmo sendo um SUV robusto e bem equipado, a baixa demanda por carros a diesel no mercado brasileiro o colocou na lista de modelos com grandes ofertas. O mesmo acontece com o Citroën C3 Aircross, cuja versão topo de linha recebeu descontos superiores a R$ 10 mil. Entretanto, nem todas as ofertas são um bom negócio. Modelos como o Volkswagen Nivus, que teve redução de R$ 15 mil, ainda apresentam preços altos em comparação a concorrentes diretos. É essencial avaliar não apenas o preço com desconto, mas também o custo de manutenção, a desvalorização futura e até mesmo a taxa de financiamento, caso você não vá pagar o valor à vista. Você acha justo pagar tão caro por um carro zero, enquanto os salários não acompanham a inflação? E mesmo com todos esses fatos, você não está preparado para saber que a BYD planeja aumentar as vendas dos carros elétricos em mais de 10%. O mercado está em crise mesmo? Montadoras específicas estão crescendo cada vez mais. Então, se você ficou curioso com isto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até o próximo!